Bom, e aí, claro, a comunicação não é só falar. Vivemos um momento histórico em que a sociedade se fechou para a escuta. E a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é o que é ouvir e o que é escutar. Na maioria das vezes, nós ouvimos. E o que significa isso, Flávia? Significa que eu estou ouvindo porque eu não tenho nenhum problema de audição. Mas eu não estou dando nenhum significado. Porque escutar é isso. Escutar é você dar significado para aquilo que está vindo da outra pessoa. E para eu dar uma escuta qualificada, eu não posso estar dividindo a minha atenção com aquilo que virou a continuidade do nosso corpo, por exemplo, que é o celular. As pessoas hoje conversam com o celular do lado. Com o celular, às vezes, né, na frente. Não pode falar que eu estou te ouvindo. De fato, você está me ouvindo, mas me escutando, não. Tá? E isso acontece direto. E a gente, quando está com os filhos, a gente faz isso. Não pode falar. A gente, às vezes, em frente ao computador ou com o celular na mão. Pode falar, estou te ouvindo. Eu ouço é com o ouvido. Tudo bem, você ouve, mas você não dá significado. Então, quando a gente fala em escuta, na maioria das vezes, né, a gente tem uma escuta ou fechada ou seletiva. A escuta fechada, gente, é aquela que quando eles querem argumentar, sabe, com a gente, algo que nós não queremos ceder, a gente já fica assim, ó, não, nem precisa falar. Essa é a escuta fechada. A gente faz isso de vez em quando, sim ou não? Não, de jeito nenhum, né? A gente faz entre nós, adultos, imagina com criança, com adolescente, não. Né? Essa é a escuta fechada. E a gente, por exemplo, quando nós estamos num ambiente de trabalho, e aí tem um grupo que pensa totalmente diferente sobre alguma questão. Antes dessa pessoa começar a falar, a gente já faz assim. Aí não é tão explícito como os filhos, mas é aquela coisa assim, isso é escuta fechada. Existe uma professora, né, para mim é uma referência, uma pesquisadora espanhola, a professora Dias Aguado, que ela fala que a nossa escuta tem que ser uma escuta para compreensão. Não importa se eu vá pensar igual a outra pessoa, mas eu tenho que me esforçar para compreender a forma como ela está pensando. Num mundo que está totalmente polarizado, o que a gente menos tem é a escuta para compreensão. E quando não há escuta para compreensão, há o aumento da violência. Olha, é isso que a gente não pensa. Nós temos que buscar compreender. Buscar compreender não significa que eu vou aderir à sua forma de pensar. Mas eu preciso respeitar. E para que eu respeite, eu tenho que tentar compreender. De onde vem, como é que a pessoa pensa dessa forma, mesmo que seja algo absolutamente distante da minha realidade. E aí, gente, se nós não fizermos isso com os nossos filhos, nós vamos continuar tendo um resultado. Eu aplico muito instrumento para conhecer o nível de empatia, sabe, de estudantes, né, em muitas escolas. E eu tenho ficado horrorizada com o que eu tenho obtido nas mais diversas comunidades. Pode ser da comunidade classe social AAA ou da mais pobre. O nível de empatia é cada vez mais baixo. O nível de intolerância é cada vez mais alto. E isso explica o quanto a violência tem aumentado nas escolas. Agora, de novo, ninguém nasce assim. Porque, na essência, sapiens, a nossa espécie, é uma espécie que precisa da cooperação, que precisa da socialização para se manter no planeta. Então, o que está acontecendo é um processo que vai na contramão da evolução dessa espécie. Porque quando você aumenta o nível de intolerância e aumenta, evidentemente, o nível de violência, você está colocando em xeque toda a humanidade. Nós precisamos ajudar os nossos filhos e filhas a desenvolver uma escuta que não seja fechada, que não seja seletiva. A seletiva é muito uma escuta de dentro de casa. Quando a gente está fazendo outra coisa, os nossos filhos estão falando com a gente, aí a gente escuta só o finalzinho da frase. E o finalzinho da frase é o pedido para sair. Ah, não, a gente não escutou nada antes. Fala, não, já falei que não.
Né? Eu já muitas vezes fiz essa escuta seletiva, né? Porque você quer fazer 15 coisas ao mesmo tempo. E aí, assim, meu marido está aí, hoje ele é testemunha disso e eu peço desculpas por isso. Porque ele fala comigo no momento que eu estou trabalhando. E aí eu vou fazendo assim, olha a escuta seletiva. Aí quando eu termino de trabalhar, eu vou e pergunto aquilo que ele estava falando. Aí ele fala, mas eu acabei de te falar. Isso é escuta seletiva. Eu quero fingir que eu estou escutando, né? Só que é aquela coisa, eu sei que eu não vou conseguir. A minha atenção não vai ser plena para duas coisas. O cérebro não consegue fazer isso. Isso é uma questão cerebral. Não há possibilidade de você dar a mesma qualidade de atenção para duas situações diferentes. Por mais que nós, mulheres, sejamos essas pessoas que fazem 15 coisas ao mesmo tempo, a gente pode executar mecanicamente, mas ter o foco atencional para 15 coisas diferentes, a gente não consegue. Porque isso é impossível, tá? Então, a escuta seletiva está muito nesse lugar. Nós vamos trabalhar com os nossos filhos e filhas para que eles desenvolvam uma escuta ativa, empática. E nós também precisamos desenvolver esse tipo de escuta, tá? O que é isso, Flávia? Então vamos lá, vamos conhecer as características dessa escuta ativa empática. Primeiro, é a gente tentar sempre verbalizar e de preferência por meio de uma sentença que seja afirmativa, né, que indique que de fato eu entendi, né, aquilo que o meu interlocutor está sentindo. Então, olha, eu caminho nessa direção. Né? Eu reconheço esse sentimento. Então, eu imagino o quanto isso te afetou, essa situação te deixou, sei lá, frustrado, irritado, com raiva, triste, seja lá o que for. Né? Primeiro passo é esse, é o reconhecimento e verbalizar isso, tentando ajudar a criança ou o adolescente a identificar o que ele está sentindo. Em seguida, pensar, não é em seguida, mas ao mesmo tempo focar no que está acontecendo naquele momento. Não trazer aquelas coisas que já aconteceram lá atrás. E isso a gente faz muito, pai e mãe, mãe principalmente, tá? Menos pai. Mas a mãe faz muito disso. Ela traz as coisas do baú, né? Ela vai trazendo aquela coisa assim, nossa, mas esse aqui, desde pequenininho que eu falo isso. Ou então semana passada aconteceu, mês passado, ano passado. Enfim, né? E a gente faz isso às vezes até com o marido, naquela hora da DR, né? A gente começa a resgatar histórias do noivado, sabe? Né? Aquele dia que a sogra fez, e aí vira uma coisa terrível. E sempre caminhar na direção dos sentimentos para estabelecer a conexão. E a conexão precisa da confiança, tá? Isso tudo é o caminho da escuta. Agora, passo a passo, vamos lá. Foco, atenção. Né? Deixa a pessoa falar, sem interromper. Esse para mim é o mais difícil. Como eu sou muito ansiosa, eu quero quase que terminar a frase que a pessoa vai falar. Então eu tenho que me conter. Né? Eu preciso deixar a pessoa falar sem nenhuma interrupção. Ter essa paciência. Às vezes a criança, ou o adolescente, eles são prolixos. Eles começam a rodear porque eles estão receosos do como é que a gente vai receber o que eles fizeram, né? E a gente fala assim, anda logo, né? Para de enrolar. O para de enrolar é fatal, não é? Para de enrolar e fala de uma vez o que você está querendo, né? Cuidado, tá? A escuta precisa de paciência, né? Precisa desse tempo de dedicação. E aí, claro, eu preciso coletar informações. Depois que eu escutei sem interromper, se eu não entendi alguma coisa, eu pergunto, mas espera aí, o que você está me falando foi o que aconteceu hoje ou o que aconteceu ontem? Ou seja lá qual for a pergunta que eu precise, né, dessa informação, né, caso seja necessário. E aí, claro, eu preciso fazer o checklist. Ou seja, eu faço uma paráfrase, eu faço um resumo daquela conversa toda que ele fez. Eu falo, peraí, então deixa eu ver se eu entendi. O que você está me trazendo, e aí... Eu faço um resumo de toda aquela conversa. Essa checagem talvez seja o momento mais importante da escuta. Porque nessa checagem, se às vezes a nossa interpretação foi errônea, é a hora que o filho ou a filha fala, não, não foi isso que eu quis dizer. Não, não é isso. É assim. Então a checagem é necessária. Pode falar. Olha, ele sem a paciência. Sem a paciência. Agora,
Então, mas veja bem, e foi legal você ter trazido isso, porque às vezes também a gente floreia mais do que necessário. Né? E a linguagem da autoridade, ela precisa ser breve e ser firme, que é diferente de ser curto e grosso. Né? Então, às vezes, a gente faz uma floreada, sabe, desnecessária. Né? Sobretudo quando é para dar uma bronca. E aí é muito fácil a gente cair no sermão. Criança e adolescente não têm paciência. E aí eles são até desrespeitosos. Fala logo, anda logo, para de enrolar. Né? Então, mas é por causa disso. Porque o sermão fez parte da nossa vida. Né? Infelizmente fez parte. Mas ele não é eficiente. Não é eficiente por quê? Primeiro que ele não provoca reflexão. E nós aqui estamos falando que nós precisamos provocar reflexão nos nossos filhos. O sermão não traz perguntas. Ele traz modelo. Ele traz aquilo que eu vivi, a minha história, quando eu era do teu tamanho. E aí a gente traz aquelas questões todas. Eles não suportam isso. Não suportam. Né? Então, talvez esse seja o momento de você traduzir de forma breve e firme. A autoridade precisa mostrar isso. Firmeza, tá? Pode falar. Eu usava só de um outro microfone, porque como eu sei que está sendo gravado, né? Para as pessoas... Ah, agora você vai ficar intimidada com o microfone. Sobre o que ele está propondo ou está questionando e ele possa sozinho chegar à conclusão que, de certa forma, você induzi-lo a chegar à conclusão do se é razoável ou não é razoável. Sim. Mas usar esse momento para, de certa forma, induzi-lo a uma conclusão que você imagina que seja mais... É mais ou menos isso. A checagem é importante, sim, porque ajuda ao meu interlocutor a se organizar internamente. Porque, às vezes, ele usa expressões que te faz pensar numa coisa que exatamente não foi. Então, essa organização é fundamental. Mas eu não posso usar a checagem para indução. Não posso usar a checagem para indução. A checagem ela tem que ser aquele momento que eu vou, de fato, traduzir o que eu entendi. Quem vai fazer a correção, se eu entendi errado, é o meu interlocutor. Então, é preciso ter cuidado com a entonação ou com a forma como a gente vai colocar para que você efetivamente não fale assim, mas escuta, você está querendo isso? Exato. Só não falar isso, você já julgou Exato. aquilo que ele está propondo. Já né? feriu a confiança. Porque, olha, se eu vou fazer a checagem e falar assim, peraí, então você está me dizendo que você sabia que tinha avaliação hoje e você escolheu ficar na televisão até tarde ontem? Ferrou a checagem. Tá certo? Ferrou. Era isso que você estava querendo dizer, né? Então, cuidado, porque aí eu destruí a checagem. Por que eu faço? O que vai acontecer quando eu uso esse tipo de comportamento? Jamais ele vai contar as coisas para mim. Porque ao invés dele ter a escuta, ele já tem a bronca. E a gente é tão engraçado, né? Porque a gente fala assim, fala, pode falar, eu sou tua mãe. Sou tua mãe. Não vai ter confiança em mim. Aí o cara fala. E aí eu rebato desse jeito. Né? Então, assim, cuidado, tá, gente? Muito cuidado, né? E aí tem, claro, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Que evita exatamente isso. Eu preciso ir ao encontro. Mesmo que eu tenha que fazer aquele exercício interno de recolher toda a minha indignação. E isso, gente, tem sido muito difícil na escola. E eu vou falar porque eu vivo muitas escolas. Às vezes é tão duro para um pai e para uma mãe admitir algumas atitudes dos filhos que os pais e mães entram em negação. Eles entram em negação. Né? Então, às vezes, quando a escola chama por alguma coisa séria que precisa ser dividido com a família, para a gente encontrar caminhos para ajudar essa criança ou esse adolescente, mas a família entra em negação. Então, o que significa isso? Ela não quer admitir porque ela acha que a culpa é dela, por conta da criança, sei lá, pequenos furtos, ou mentira, ou situações que a família não quer admitir que o filho faça uma coisa dessa. Isso faz parte do desenvolvimento.
Esses deslizes acontecem. E nós, pais e mães, temos obrigação de ajudar na correção de forma correta. Se eu, no processo de correção, usar exatamente do momento de checagem para já cair matando, ou no momento que a escola chama para dizer, né, o que aconteceu, e a escola tem todo o cuidado, fala, a gente está imaginando que possa ser isso, parará. Não, de jeito nenhum, vocês podem estar enganados. Vocês estão enganados, esse não é meu filho. Essa não é minha filha de jeito nenhum. Ele estava sozinho? Devia ter alguém junto. Cuidado, cuidado. Uma coisa que eu falei no primeiro encontro que eu quero repetir hoje. Nós aqui temos os mesmos objetivos em relação às crianças e aos adolescentes. A escola, que é o desenvolvimento deles, a formação deles. E vocês também. Então a gente não pode ser adversário, né? Então, cuidado com essa entrada em negação, tá? A empatia é o reconhecimento do sentimento, é a limitação da ação, mas é entender que em alguns momentos a gente vai ficar muito decepcionado, porque eu não queria que meu filho ou minha filha tivesse feito isso, ou sentido dessa forma. Ele é um ser humano, é informação. Pode falar. Que não precisa ser exatamente eu falo tão alto que você nem precisa do microfone. Eu também, né? Eu tô de microfone só por causa da gravação, porque nasci embaixo da cachoeira. Eu te entendo. Numa situação assim mais extrema, como é que a gente lida com a criança quando é uma coisa que de fato causa tanta indignação? Não dá pra gente se colocar tão fleumática assim. Como é que a gente faz, né? Então, veja, aquilo que a criança fez e que eu estou avaliando como sendo muito grave é algo que é pontual na vida dela. Faz parte das explorações de mundo. Se eu mostrar essa indignação e essa decepção, vai ser pior. Claro que eu não posso passar a mão na cabeça. Então. Claro que eu preciso colocar seriedade. Falar, eu estou até entendendo que você teve curiosidade ou que você teve o desejo de trazer isso para casa, porque é uma coisa que eu já disse para você que você não vai ter. Mas não se pega nada que não nos pertença. O que eu vou usar é exatamente o que eu estou apresentando aqui. Eu faço primeiro o acolhimento do sentimento, por mais que eu esteja com raiva de ter acontecido aquilo. Acolher o sentimento e reconhecer o sentimento. O que é reconhecer o sentimento no caso do furto? O desejo de ter. O que é o reconhecimento de sentimento diante de uma mentira? Né? É o medo de contar a verdade. Entendeu? Ou o medo de ser desprezado, seja lá o que for. Então, é nesse lugar que eu tenho que ir. Olha, eu imagino que para você ter faltado com a verdade, você estava com medo disso, você estava... E eu reconheço que isso pode acontecer. Mas, e aí eu aponto a direção, com firmeza. Qualquer situação. Vamos supor uma situação que é mais preocupante para quem tem um filho mais adolescente. E fica sabendo que o menino, sei lá, fumou uma maconha. Tá certo? E aí, qual que é a tendência de pai e mãe? Sem julgar o caráter, claro, sempre. Apontar, a tendência é querer trancar no quarto e falar, você não vai sair, enquanto eu tiver segurança que você não vai mexer mais com essas porcarias, né? E não, eu preciso ir nessa direção. Olha, eu até entendo que você tivesse, sei lá, curiosidade de experimentar, eu até entendo que você possa ter se sentido pressionado pelo seu grupo, porque isso, em algum momento, né, acontece na nossa vida. Mas, vem cá, vamos fazer uma pesquisa? E aí, isso é importante, hein, para pais de adolescente. Não adianta o sermão. Mostra na ciência. Mostra com argumentos científicos o que o álcool provoca, o que qualquer droga provoca. Tá certo? Fala, é essa a minha preocupação. No furto, nos pequenos furtos, que são episódios que são muito presentes na infância, na primeira infância e nos primeiros anos do Fundamental 1. Muito presente. Por quê? Porque eles não têm autorregulação em relação aos desejos. O desejo é tão grande que não aguentei. Tá? E aí, pais e mães, por favor, nós estamos no processo de formação. Não destruam a confiança. Acolham aquele sentimento, interpretem a necessidade que estava por trás daquele momento que ele pegou, que ele fumou, que ele, sei lá, bateu, seja lá o que for. Vai nessa direção, vê qual é a necessidade, qual o sentimento, e aí você aponta a direção. Tá ótimo, muito obrigada. Tá bom?
Bom, e por fim, que não é o fim, mas eu vou ter que acabar, né? É a reflexão. Veja, a gente nunca pode, de fato, nesse apontar a direção, dizer o sermão. Você tem que fazer assim, porque é assim, parará, parará. Eu trago a reflexão. O que você acha, né, quando a criança é menor, o que você acha de você fazer dessa forma ou daquela forma? Coloque em formas de perguntas. Perguntas para que eles possam, de fato, refletir. Ofereça ajuda, mas sem fazer por eles. Tente se aproximar ao máximo possível, se colocando à disposição, mas nunca para fazer por eles. Nada, tá? Porque isso tem ficado muito, muito evidente também nessas gerações. O quanto eles têm se apoiado em pai e mãe e de uma forma assim que não tem fim. Não tem fim. Eles entram na fase adulta dependente de pai e mãe resolverem os seus desafios, os seus problemas, tá? Vocês podem estar pensando, tudo que você está falando serve para elogio? Serve. Por quê? Porque a gente acha que elogiar trabalha com autoestima. Não. Quando eu for elogiar, eu preciso ser descritivo. Eu preciso elogiar a atitude e não o caráter. Então, como é bom, né, ouvir a sua fala respeitosa com seu irmão ou com a família, né? Ou que coisa boa perceber que a ajuda está presente nas tuas atitudes, né? Ajudar as pessoas é importante. Ele, por si só, vai falar assim, putz, eu sou legal, ou eu sou bacana. Esses elogios, assim, inteligente. Ele pode pensar, ele pode chegar a essa conclusão. Mas o meu elogio precisa descrever o que ele fez para ganhar aquele elogio. Tá claro isso, gente? A lógica é a mesma, tá? Tanto para corrigir quanto para endossar uma atitude, tá? Bom, últimas dicas. Deixar claro o que você quer. A gente começa, na maioria das vezes, por não faça isso, tarará, tarará. Então, aponte, deixa claro o que você espera. Quando aquela hora do pedido, eu preciso ser claro. Porque aquilo que para mim está muito evidente, para os nossos filhos às vezes não está. Né? Então, eu tenho que ter clareza naquilo que eu estou falando. É claro. Porque às vezes a gente idealiza. Isso. Nossa, isso é boa lembrança. Esse da próxima vez eu quero um 10, isso mata. Porque sabe o que acontece, gente? Tem momentos na vida do estudante que o 8 é 10, que o 6 é 10. E nós temos que entender isso, parar com essa mentalidade do século XX. Nós estamos no século XXI e a educação já mudou. A mentalidade das famílias ainda é do século XX, é baseada na nota máxima. Essa nota máxima, ela é diferente para cada aluno. A nota máxima, 10, às vezes para determinados alunos, é o 6. E eu tenho que reconhecer mérito. Porque ele se esforçou para esse 6. Então, cuidado para não massacrar os filhos, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Certifique se a mensagem foi precisão. Olha a checagem. Tá? São as dicas finais. A checagem precisa acontecer. Pergunte. Pergunte sobre, né, como ele está se sentindo, né, pensando diante daquilo. Essas são dicas preciosas. Tá? Acho que eu não tenho mais tempo nenhum, né? Você me dá 5 minutos, só 5, para eu poder dar essas últimas diquinhas aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês é que filho e filha precisa de colo, mas um colo com mola, sabe? Aquele colo que não é para sempre. É o colo que te dê condições de seguir sozinho. Para isso, eu tenho que ter escuta qualificada, eu tenho que compreender, lembra? Escuta para compreensão. Compreender não é aceitar. Compreender é respeitar o que o outro está trazendo. Isso é fundamental, né? Eu preciso orientar. Eu preciso orientar sem fazer sermão, né? E claro, esse direcionamento não é aquele direcionamento de você vai fazer o que eu quero, mas quando a gente tem esse nível de compreensão e de orientação, você automaticamente já está dando uma boa orientação, tá? O resto que tem por aqui,
São exemplos de falas, e aí eu não vou fazer para a gente poder abrir mais tempo de perguntas, tá? Mas vocês têm acesso ao material, o material vai para o site, né? E aí a gente tem, assim, uma série de exemplos de coisas. Não vou ficar fazendo assim, porque senão vocês vão ficar com vontade, né, gente, de saber o que é. E agora vamos passar para o nosso bate-papo. Eu estou aqui à disposição de vocês. Podem perguntar. Olha, tá vendo? Opa, surgiu. Vamos lá. Me ajudem, por favor. Quando um adolescente está sempre criticando a mãe, em vários pontos, você não pode comer da forma que você come, você não pode falar uma palavra em inglês errada, o tempo inteiro nessa correção. Como que a gente tem que agir? Olha que delícia que você trouxe. Vamos pensar lá nas estratégias que eu coloquei logo no comecinho. Descrever a situação, descrever o que está vendo, o que está ouvindo ou o que está sentindo. Então, é olhar para o seu adolescente e dizer assim, olha, eu estou me sentindo muito confusa porque até agora, nada do que eu fiz ou falei teve um eco positivo. Qual é a tua expectativa de mãe? Olha que delícia. Olha que delícia. E deixa ele falar. Fala, não, na boa, eu tô querendo conversar com você. Olha, eu tô fazendo teatro com você, você desculpa, tá? Eu ia complementar, porque eu sou muito irônica. Quando meu filho faz isso, eu sou muito irônica. Aí eu pergunto para ele, eu falo para ele, ainda bem que você me ama, né? Eu falo isso para ele. Eu falo, ainda bem que você me ama, sorte minha. Vendo? E a ironia foi o número 1. Errei, tá vendo? Tá vendo? Que a gente erra. Mas faz parte, né? Porque aqui a gente tá entre amigos, seu filho não tá aqui. Ele não pode. Mas assim, juntando as duas situações, é importante quando eu falar para ele, qual é a sua expectativa? Mais um. Tá trabalhando, né? Quando eu falar qual é a sua expectativa de mãe, tem que ser com honestidade. Fala, claro que eu quero acertar, só que eu não nasci mãe. E como você tem apontado tantas falhas nas minhas atitudes, eu queria saber o que você espera, porque com certeza eu vou procurar corrigir. Ele vai parar para pensar se de fato tudo aquilo que ele está fazendo, porque assim, se ele só está fazendo crítica, alguma necessidade daquela enorme não está sendo satisfeita. E é nesse lugar que você está indo. Quando você fala qual é a sua expectativa, qual é a expectativa de mãe que você tem, é porque eu quero corresponder a essa expectativa, na medida do possível. Ele quer ver? Não, porque eu quero ver você melhorar. E aí você vai perguntar assim para ele, mas espera aí, você já perguntou para mim se eu quero melhorar? Se eu estou confortável da forma que eu estou? Porque assim, eu estou. Eu não tenho essa necessidade de melhorar que você está apontando. Tenha uma conversa de igual para igual, porque assim, se é um adolescente não gosta de ser tratado como criança. Se ele está apontando coisas que ele gostaria que você fizesse diferente, é porque ele tem, né, um repertório que já permite que ele faça isso. Você vai devolver do mesmo tamanho. Você vai ter uma conversa sem, assim, ironia, né? Sem ironia, mas uma conversa, assim, verdadeira. A verdade, gente, tem que estar expressa na nossa feição e no nosso tom de voz. Isso é algo nas nossas relações, não é só com os nossos filhos. Porque a gente percebe quando a pessoa está sendo superficial, né? Quando ela não está sendo verdadeira, né? Tanto quando ela está nos elogiando, quanto ela está criticando. Então, com os nossos filhos, isso não pode acontecer. Eu não posso, de maneira alguma, fazer papel, sabe? Fingir, de jeito nenhum. Por isso eu entendo perfeitamente, você deve ser uma pessoa muito bem-humorada. E aí, o que acontece? Às vezes a gente confunde o humor com ironia. Sabe? Então, assim, mas que legal que a ironia é carinhosa, né? Porque aquela assim, que bom que você me ama, né? Tô vendo que você me ama pra caramba. É uma ironia carinhosa, mas o risco disso também acabar sendo um traço da personalidade do seu filho é muito grande, né? E a ironia, em alguns momentos, ela violenta a relação, tá? Então, tudo bem? É isso. Tratar assim, ele tá te cobrando, então devolve. Me fala o que você espera. Tá bom?
E se a gente... Essas críticas que a gente leva o tempo todo, porque você nasceu, porque você vestiu azul, porque você come chuchu, tal, isso é uma fase. Com certeza. Com certeza. E aí, olha... Pega aquela tela das necessidades e vai passando, tá? Vai passando. Então, por exemplo, hipóteses, né, de necessidades não atendidas para essas críticas, tá certo? De muita atenção, mais atenção do que deveria, entendeu? Então, assim, às vezes eu preciso dar um distanciamento, ou o contrário, porque às vezes a gente peca ou pelo excesso ou pela ausência, né? E essa é uma das necessidades mais presentes nas críticas que os nossos filhos fazem, sabe? Que às vezes ele está criticando a roupa, mas o que ele está querendo é atenção. Atenção é uma necessidade muito presente nos adolescentes, eles não sabem pedir. Eles não sabem pedir porque na cabeça deles, pedir essa atenção é fraqueza. E aí o que eles fazem? Agridem. E aí vai agredir o pai? Claro que não. Vai agredir quem? A mãe, né? Isso é absurdamente claro. E a gente entra nas armadilhas, hein? A gente entra na pilha deles, tá? A gente entra, dali a pouco a gente está brigando com eles quando tivesse a mesma idade. Acontece lá na sua casa? Não, né? Total, né? O que mais, gente? Por favor. Quem é? O que eu ia fazer? Por favor. Só aproveitando a pergunta dela, eu acho também que seria importante colocar o sentimento, né, Flávia? Quando a gente é muito criticado, assim, algumas pessoas ficam com raiva, mas outras vão ficar tristes. E, de repente, a gente começa a conversa por aí, né? Olha, eu me sinto muito triste quando você me critica dessa maneira por A, B, C, né? E aí eu acho que começa uma conversa boa também, né? Triste, frustrado, ansiosa. Sabe? Tudo isso você pode colocar no teu repertório, sem fazer drama. Tem que ser verdadeiro. Fala assim, eu tô me sentindo... Porque eu não posso falar assim, eu não nasci mesmo para ser mãe, eu só erro. Não, pelo amor de Deus, né? É aquela coisa assim, olha, eu tô começando a ficar frustrada porque eu não consigo acertar. E eu quero a sua ajuda, porque claro que eu quero ser uma boa mãe. Então, qual é a sua expectativa? Eu tenho certeza que ele vai vacilar, sabe? Assim, opa, não é por aí, né? Depois você vai ter que me contar. Entendeu? De alguma forma você vai ter que me contar. Quem é primeiro? Professora? Por favor. Flávia, aqui. Ah lá. Primeiro, parabéns e muito obrigado. É o segundo encontro que eu participo e estou muito contente de poder vir nesses encontros. Que bom. Eu queria fazer uma pergunta talvez complicada, porque eu não quero preterir absolutamente nada do que você falou nos dois encontros, e não quero dar essa impressão. Mas eu queria que você ajudasse comentando um pouquinho sobre resiliência. E só para contextualizar, né, o nosso filho tem 16 anos. Eu sei que a pergunta pode não ser muito adequada para 9, para 7 anos, né? Mas a minha pergunta ela teria a ver um pouco com a relação do que a vida oferece de desafio hoje, que é, acredito eu, um pouco mais severo do que a fantasia que eles vivem, e tem que existir fantasia, talvez, né? Tem que ter o lúdico dessa história, mas como que a gente conecta com essa realidade sem frustrar, né, a construção de uma criança para um adulto com compromissos, né? Perfeito, perfeito. É isso. Muito bom, muito bom. A resiliência, ela só pode ser construída quando a gente permite que desde cedo os nossos filhos e filhas vivam frustrações. Eles precisam vivenciar a frustração, o desafio de tentar várias vezes e ainda não conseguir. E qual é o nosso papel como autoridade da relação? É nunca, nesse momento do desespero deles por alguma coisa, por não conseguir fazer ou por não ter, a gente ser o apoio, mas não roubar o espaço. Então, por exemplo, se tem a ver com algumas dificuldades acadêmicas ou dificuldades relacionais, eu, pai e mãe, preciso dar o apoio de eu estou do seu lado para a gente conversar, porque você ainda não conseguiu. A palavrinha ainda, ela é fundamental para trabalhar com esse esforço de continuidade. Mas a resiliência só é possível de ser desenvolvida, e eu concordo com você, ela é necessária porque a gente não pode continuar educando os nossos filhos e filhas naquela redoma, porque quando eles se deparam com a vida real, pronto, é um desastre. É um desastre.
né? Então, a resiliência, ela precisa da fonte primária. A fonte primária é viver pequenas frustrações, desde que eles são bebês, né? Desde que eles são bebês e que eles estão tentando fazer alguma coisa e nós não permitimos que eles façam. A gente acha que a gente tem que ajudar. Então, eles estão lá tentando, sei lá, colocar o sapatinho, colocando o sapato errado. Qual é a nossa tendência? Ir lá e colocar. Nossa, Flávia, isso tem a ver com resiliência? Tem. Porque ele tem que tentar várias vezes. Ele tem que entender, desde pequenininho, que essas tentativas e erros e essas frustrações por ter que tentar de novo fazem parte da vida. Quando eu, adulto da relação, quero poupá-lo desse momento, eu estou simplesmente comprometendo essa habilidade social, né, que é a resiliência. Tá? Então, a fonte primária, coloquem isso na cabeça de vocês. A fonte primária da resiliência é a vivência das pequenas frustrações que o dia a dia nos oferece. Tanto quando eu sou bebê, quando eu estou crescendo, quando eu sou adolescente, quando eu sou adulto. Todo mundo tem momentos desafiadores, momentos que erra, momentos de que tenta e não consegue. E aí, aquilo acaba. Porque o que tem acontecido é isso, é uma geração que não sabe lidar com essas dificuldades. Nós nunca tivemos um índice tão alto de depressão, né, na adolescência, de suicídio e tentativas de suicídio. E o que tem a ver com a resiliência, Flávia? Tudo. Tudo. Porque esses quadros depressivos, eles aparecem exatamente no momento em que o sujeito está entrando na vida real. E aí ele vê que não tem aquele amparo todo. Que ele não vai ter para o resto da vida alguém que vai resolver por ele. Então, eu tenho, assim, que bom que você trouxe a resiliência, porque ela, de fato, é necessária, e ela tem sido impedida pelas pessoas que mais amam. Isso é que é triste, né? Porque as pessoas que mais amam as crianças e adolescentes são os próprios pais. E são esses que estão sendo os responsáveis pela ausência ou fragilidade da resiliência. Tá? Respondi sua pergunta? Respondeu e só ia comentar uma coisa. Por favor. Compartilhar um pensamento com todos os pais. Claro, mas peraí. Compartilhar um pensamento, você pode comentar, se for o caso. Não existe escola de resiliência, né? Só a vida pode permitir, né, que se construa isso. Então, talvez devesse existir escola de resiliência para os pais, né? Aprenderem como, né, permitir que o filho construa a sua resiliência, né? Porque depois não tem aonde matriculá-lo para aprender isso, né? Sim, e olha, eu gostei tanto de você ter trazido isso que eu me comprometo no nosso encontro de setembro de trazer essa pauta, tá? Tô obrigando vocês a voltarem, perceberam, né? Claro. Mas eu me comprometo, porque eu tenho um material bem legal sobre isso, tá bom? Quem é agora? Por favor. Aqui. Acho que é. Tudo bom? Eu tenho um filho de 7 anos e às vezes eu me deparo com alguns comportamentos dele que não eram comuns ou não, eu sei que não são da personalidade dele. Como eu faço para identificar qual é a necessidade não atendida? Tá. Bom, eu não sei quais são os comportamentos pelos quais você está... Não sei. Às vezes é uma revolta por nada, é uma maneira um pouco mais agressiva de falar, e eu sei que isso não vem dele. Eu tenho um irmão mais novo, eu sei que isso às vezes deixa as coisas um pouco mais complexas. Então, você já está falando de uma necessidade aí que pode estar em jogo, que é, né? Porque assim, quando eu tenho irmão mais novo, isso não adianta, todo mundo sabe, né? O ciúme, claro que está presente. Por quê? Porque a criança, quanto mais nova, mais atenção ela demanda, né, da mãe, sobretudo da mãe, né, daquela que cuida diretamente. Então, aí você já me deu uma pista que, claro que essa necessidade da atenção deve estar sendo, mesmo que você fale, nossa, mas eu dou atenção para ele o tempo inteiro. Por quê? Porque a mudança de comportamento, sobretudo nas crianças, nas menores, é algo inconsciente para chamar atenção. Isso acontece em sala de aula também. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem alunos disruptivos. A disrupção, o mau comportamento em sala de aula é sintoma. A causa é outro lugar. Então, professor e professora sabem disso. Não adianta atuar no sintoma. Eu tenho que ir lá descobrir a causa, que é o que você está me pedindo. A primeira causa que eu posso descartar, se não for o caso, mas onde eu vou investir é qual é a atenção
né? Porque não é o tempo de atenção, mas é a qualidade. Às vezes a atenção que ele quer é os 10 minutos de jogar junto alguma coisa. E a minha atenção é fazer a tarefa de casa com eles. Olha que saco! Entendeu? Quer dizer, eu só tenho a atenção da minha mãe quando eu estou fazendo aquilo que não é tão agradável. Sabe? Então, essas questões é que a gente tem que olhar. Que legal que você já percebeu que isso não é ele. Então, hoje, olha, já contribuímos. Você vai pegar aquela lista ali e vai fazer um mapeamento das possibilidades, porque você, claro, conhece a realidade ali. Mas, pela tua dica de ele tem um irmão mais novo, que com certeza, a criança pequena, a gente brinca com ela. E o seu tem 6, 7 anos, o que ele quer? Brincar. Talvez, eu estou hipotetizando por esse caminho. A brincadeira é algo que traz para as crianças, o pai e a mãe sentar e jogar junto com uma criança, isso traz para eles uma alegria, uma energia, uma renovação que é absurda. Fala, Flávia, não é possível, nós ficamos 10 minutos jogando, sei lá, nem sei os nomes dos jogos de hoje. E é isso. É isso porque na cabecinha dele você parou tudo aquilo que todos os teus afazeres e dedicou aqueles minutos para aquilo que ele adora e você fez junto. Então, eu estou apostando nessa necessidade. Tá bom? Te ajudei, não? Sim, obrigada. Tá bom. O que mais? Vamos lá. O bom é que aqui a gente faz Oi, Flávia. Não, compartilhando aqui em que a questão do colega, quando ele trouxe a questão da frustração, e quando você falou do elogio, né? Outro dia chegou ele expressou um sentimento, né? Que na escola, na relação com o treinador de basquete, com o treinador aqui, enfim, de um esporte aqui, por não ter, ele nunca elogiado. Eu faço 10 cestas e não sou elogiado. O outro faz uma cesta e é elogiado. Estava frustradíssimo pela falta de reconhecimento. Minha primeira vontade quando eu saí daquela foi vir aqui na escola e falar. Treinador, né? Claro, pouco de atenção para essa figura, porque assim, ou sugere que ele mude de esporte, porque talvez, né, isso não seja o melhor esporte para ele, mas essa sensação de tentar resolver a situação, eu não consegui lidar com a frustração, da primeira grande frustração que lhe aparece. Tá. Vou te ajudar. Tá? Vou te ajudar. Veja, ele trouxe um sentimento, né? Um sentimento assim, ele está triste. Está se sentindo injustiçado. Olha, porque ele faz 10 cestas, o outro fez 1. E aí, você vai trazer a reflexão. Meu filho, você já parou para pensar que essa única cesta que ele fez, ele teve muito mais esforço, porque para ele é mais difícil do que para você? Meu filho, você já parou para pensar que o teu treinador já está tão acostumado com você acertar, que isso já virou assim, já não é nem elogio de tanto que você faz? Entende? Traga claro que isso não isenta o lado de cá de talvez corrigir a rota nesse sentido, né? De também reconhecer mérito, mesmo que ele seja muito craque e faça cesta toda hora. Mas a nossa obrigação como adulto da relação é, ao invés de já tomar as dores, provocar a reflexão, para ele ver, sabe aquela coisa do outro lado da moeda? Que às vezes nós, pais e mães, nós não ajudamos os nossos filhos a ver o outro lado da moeda, porque o nosso lado leoa não deixa. A gente age com uma impulsividade de proteção tão grande que a gente interrompe um processo reflexivo necessário. Porque, olha, o outro lado da moeda, na verdade, é você ajudar a desenvolver empatia. Quando eu, ao invés de olhar só para mim, eu olho para o outro. Então, gente, isso, não estou falando só para ela, para todos nós aqui. Ajudem as crianças e os adolescentes nessa análise do outro lado da moeda. Porque a gente está vivendo um momento histórico individualista. Quando o nosso lado leoa ataca, a gente está endossando o lado individualista, que beira o egoísmo muitas vezes, né? E nós não queremos, nós queremos um ser humano melhor, um ser humano que contribua para a vida em sociedade, né? Então, a gente precisa sempre levantar essa hipótese de que sempre vai existir o outro lado da moeda. Sempre. Até quando eles relatam para vocês essa queixa, quando ele traz essa queixa, pode existir o outro lado da moeda que você ainda não sabe, porque você sabe o lado dele.
né? Você sabe aquilo que ele traz. Mas o panorama todo você não sabe. Então, você vai ajudá-lo a pensar no panorama todo, né? E aí, outra coisa também interessante de ajudar as crianças. Que idade que ele tem? 11. 11. Qualquer idade isso é importante. A gente ajudá-los, além do outro lado da moeda, é falar assim, você já falou isso com o seu professor? Isso é fundamental. Fundamental que eles construam recursos de resolver por si algo que está incomodando. Olha, ele está te pedindo ajuda para algo que ele entende que ele merece e que ele não está tendo. Ele tem que aprender a falar com quem é de direito. Ele já está com 11 anos, você não vai falar isso, você já tem 11 anos, se vira. Claro que não, né? Mas é aquela coisa assim, você já tentou falar isso para ele? O quanto você está desejoso de ter esse reconhecimento? Fala para ele. Incentivem os filhos de vocês a falar com quem é de direito. Essa é a forma da gente ajudá-los a desenvolver a assertividade. A assertividade faz com que os nossos filhos e filhas não sejam manipuláveis. Que também a gente não quer que eles sejam marionete do mundo, não é? Então, nós temos que ajudá-los a desenvolver essas habilidades. A assertividade é fundamental. Para isso, ele precisa ir lá em quem é que vai, de fato, poder resolver isso que eu estou sentindo. Tá bom? Nessa mesma linha, vamos lá. Eu vivenciei uma situação recente. Como lidar com o medo numa situação dessa? Porque foi o que aconteceu. Uhum. Eu questionei, mas você já falou com o professor? Não, a resposta foi, não adianta. Desculpa, eu vou usar a palavra, enfim, você conhece que eles falam até palavrão. Esse professor de merda faz isso com todos os alunos. Eu não vou falar porque vou ficar mais marcado. Tá. Então, e aí, já vou, você viu como é que eu sou ansiosa? Já tô te cortando. Estão vendo, gente? Olha a minha escuta, olha a minha escuta. Tá vendo? É do ser humano, eu sou ser humana, né? É que eu fico tão ansiosa por ajudar. Veja, que legal você trazer isso. Eu adoro quando acontece isso, gente, porque demonstra que vocês estão confiando nesse ambiente de aprendizagem que a gente está construindo, né? Então, quando esse filho traz, olha como ele está com raiva. Ele está com raiva. Tanto que ele usou um palavrão. Essa é a hora de falar assim, meu filho, eu estou entendendo a tua raiva. Eu sentiria a mesma raiva, mas olha o respeito. Primeira coisa é você tirar a possibilidade dele repetir essa forma de se referir a qualquer ser humano. Não é o fato de ser professor, não é nada disso. A qualquer ser humano. Essa é a primeira correção que você faz. Então, primeiro a raiva, estou entendendo a tua raiva. Muito provavelmente eu também sentiria a mesma coisa, mas não vou admitir que você se refira dessa forma ao seu professor. Agora vamos para a situação. Vamos para a situação. Isso que você está falando, você não respondeu a minha pergunta. Você já falou com ele? Porque você viu que ele deu a volta. Ele xingou o professor, ele tirou a conclusão de que não adianta, mas ele não respondeu a sua pergunta. Inclusive, eu falei assim, porque isso aconteceu depois do primeiro encontro. Aí eu perguntei, o que eu posso te ajudar? Isso. Aí ele falou assim, deixa que eu resolvo. Olha! Mas até hoje... Não resolveu, né? E aí, o que vai acontecer? Ele não resolveu e você vai cutucar. Meu filho, eu vou voltar naquele assunto, porque assim, eu não estou preocupada com o fato em si, mas me preocupa o fato de você ter se comprometido a resolver a situação, uma situação, e ainda não ter resolvido. Então, deixa claro que a tua preocupação não é com o fato em si, mas é com a questão dele ter se comprometido a pegar para si a responsabilidade de resolver algo que está causando incômodo e ainda não ter conseguido fazer. O ainda tem que estar presente. Ele pode responder assim, ou se ele não responder, você pode trazer. Será que é porque isso não está te incomodando mais? Pergunta. Não, mãe, está me incomodando. Será que é porque você ainda não teve coragem? Porque às vezes, meu filho, a gente tem medo. Coloque isso com naturalidade. Porque coragem não é ausência de medo. Eles precisam aprender desde cedo isso. E a gente tem que falar. Você acha, meu filho, que eu não tenho medo de algumas questões? Tem algumas questões que eu tenho que falar, às vezes, para as pessoas, no meu trabalho, como seu pai, e que eu tenho receio. Eu preciso entender o que está acontecendo. Se ele falar, não, é porque não está mais incomodando, então agora eu estou tranquila.
Pronto. Mas você tem que voltar nesse lugar, não pelo fato em si, mas para tentar entender se de fato é o medo, né, que está tomando conta, que está imobilizando, e aí você vai trabalhar essa questão, né, de que a gente tem que ter mesmo medo. O medo é, inclusive, algo essencial na vida, né, como sobrevivência. As pessoas que são muito ousadas e arrojadas, elas se colocam em risco. O medo é algo de proteção, mas isso não pode imobilizar. E a tua preocupação tem que ser nesse lugar, tá bom? Em relação ao erro, porque assim, a minha filha tem 16. E ela falou assim, nossa, não posso fazer nada errado, porque todo erro é apontado e os sermões também. Mas como ouvir, como é a escuta para o erro? Todo erro tem que ser apontado ou pode só ouvir e se perceber que ela já está identificando o erro na própria escuta, deixar? Mas o erro em casa, na vida. Por exemplo, ela fez uma coisa, não, mas isso fez errado, não pode. Qualquer, um pequeno a um grande, né? Aí ela falou para mim, não, mas eu não posso fazer nada de errado, como se... Olha que legal. Como é que ela vai aprender? Eu entendo, como é que ela, mas como ouvir ou como abordar? Tá. Qual a maneira menos pior? Menos pior. Para poder a gente conseguir... E é legal, né? Porque olha só. Eu achei muito válido o sentimento dela. Sim. E vamos lá, agora a prova, né? Agora vamos fazer a prova, gente, vamos ajudar aqui. Naquela lista de necessidade, vou até voltar para você poder colar, ó. Vem cá. Porque eu já identifiquei qual é a necessidade dela quando ela fala assim para você. Mas é só o erro, tá? É só o erro, porque ela tá assim, ela tá te pedindo, não é mais a atenção, mas consideração, reconhecimento. Todo ser humano deseja e necessita reconhecimento por alguma coisa. Muito provavelmente, a tua preocupação de mãe tem sido muito mais de corrigir do que reconhecer. É do valor, assim. Sim. Mas não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Então, quando ela te aponta isso, né, que eu só faço coisa errada, ela está pedindo reconhecimento por algo que ela faça certo. E assim, eu falo isso muito com professor e professora. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha pelo menos uma boa qualidade. E a gente sempre, no momento de correção, tem que começar por essa boa qualidade. Aí tem horas que eu ouço assim, mas fulaninho não tem. Tem. Pelo menos a letra bonita tem, pelo menos sei que ela tem, alguma coisa tem, entendeu? Alguma coisa tem. Não existe, não existe. Então, ela está te pedindo reconhecimento. Tá bom? O que mais? Onde? Eu tô adorando. Boa noite. Ele tá me ajudando muito, gente. Porque... Boa noite, doutora Flávia. Noite. Obrigado primeiro a você e o Bandeirantes pela palestra sensacional. E eu me encontrei em vários erros aqui, né? E senti a consequência, identifiquei por que, né, isso vem acontecendo, a falta de confiança em alguns momentos, né, de não querer falar. E eu queria saber se é melhor conversar sobre esses erros com ele ou simplesmente mudar de atitudes. Bom, conversar sobre os erros é muito válido quando sobre os meus erros, tá? Tá. Sobre os teus erros? Que idade tem seu filho? 8 anos. 8 anos? A gente sempre, em qualquer idade, a gente deve se desculpar por algo que a gente tenha feito errado. Mas não adianta você trazer coisas que já passaram muito. Você vai cometer outros erros, porque a gente, lógico, vocês não viram a minha escuta ali? Claro que a gente vai cometer erros. No momento que você identificar um erro, você vai se desculpar. Tá bom. Tá? Porque aquela parte que não deu tempo da gente passar, vai ter isso. Peça, aliás, quando eu trouxer a resiliência, também vou falar sobre a desculpa. Nós adultos temos a crença de que a gente pedir desculpa para um filho é a gente perder a autoridade. E jamais, jamais. Quando você se desculpa para uma criança de 8 anos, você está mostrando para ela que a gente erra. E que tudo bem errar. A gravidade do erro é não corrigi-lo. Quando você se compromete com a correção a ponto de buscar reparação pelo pedido de desculpa, você está apontando a direção da vida. Tá? Agora, voltar em coisas que já passaram não resolve muito, né? Mas com certeza, em algum momento vai ter um deslize. Ou um grito, ou uma escuta seletiva, sabe? Ou um menosprezo de sentimento. São as coisas que a gente mais faz, né, com os nossos filhos. Mas agora você vai reconhecer isso. E aí, quando você reconhecer, você fala, peraí,
peraí que eu estou errado, que agora é o seu momento e eu quero te escutar. Pronto. Tá? Fácil, né? Não é, viu? Não é de jeito nenhum. Quem é agora? Eu. Por favor. Flávia, meu nome é Evelyn, parabéns pelas palestras, tá? Eu estive na outra e nessa também, acho que se não tivesse hora para acabar, a gente ficaria à noite aqui discutindo e levantando dúvidas, né? Sorte sua que eles colocaram horário. E nós também somos seres, assim, em formação, né? Claro. E vem a gente cheio de imprints e também cheio de sentimentos, né? Claro. Que nem sempre a gente consegue lidar com eles, mas é muito rica mesmo. E muito bonito o trabalho de trabalhar com essa melhora do ser humano, né? Eu tenho 2 filhas, meninas, uma está no 8º ano aqui, veio no 6º, e a outra veio agora no 6º, tá? Então são 2 meninas com 2 anos de diferença. E a comparação, ela é inevitável, não da minha parte, assim, que eu tento o máximo, acho que eu nunca fiz uma comparação objetiva com elas. Apesar de eu me policiar muito para tentar prover a mesma coisa para as duas, né? Eu até falo, eu sou médica e obstetra, eu sempre falo quando a mãe está grávida do 2º filho, a primeira coisa que você perde no 2º é o privilégio da exclusividade do 1º. Elas são grandes e eu fico querendo repartir o pratinho de fruta igual, né? Mas a comparação, realmente, eu me policio muito, porque a sociedade compara muito. Então, muitas vezes, a minha mais nova ouviu assim, a mais nova é mais danada, né? De pessoas que simplesmente nunca tinham visto ela, né? E aí, eu acho que ela traz isso, né? Esse rótulo. E a outra, realmente, ela é organizada e ela, não, porque aí veio as primeiras notas do trimestre, aí ela foi mal em ciências, a primeira frase dela, e a Isa tirou 9,2, né? E é tão difícil eu reverter isso, porque eu já falei, cada uma é de um jeito, mas ela muitas vezes ouviu isso, e aí eu acho que se mistura até dentro dela, o que realmente é da personalidade dela, o que ela está trazendo, porque ela está... Não, eu sou mesmo, olha aí. Vocês estão vendo? Como agora vocês vão ver quem é a danada? Quem... Então, se puder me ajudar com alguma... Claro, vamos lá. O ideal é que você, nesses momentos em que ela começa a se rebaixar ou querer afirmar que ela vai se tornar essa pessoa que estão prescrevendo para ela, né, pela comparação, você vai falar, não, minha filha, agora nós vamos sentar. Vamos sentar porque você vai aprender a se olhar. Senta com ela em frente ao espelho. Fala, quem é essa que você está vendo? E aí deixa ela se descrever. Quem é essa que você está vendo? Você vai me falar quem é você. O que você gosta, quais são as coisas que você tem certeza que você faz bem, quais as coisas que você acha que você pode melhorar. Porque o que eu estou vendo é uma pessoa que está se depreciando e eu não concordo com o que você está fazendo com você. Então, você vai ajudá-la a encontrar todas as boas qualidades que ela certamente tem e que ela está abafando. Porque, assim, gente, sempre o filho mais novo, ele tem o mais velho como referência, como ídolo. Então, o desejo e a inspiração, né, que os irmãos mais velhos provocam nos mais novos, eles não têm a dimensão. Porque não é no seu caso, mas muitas vezes os mais velhos são cruéis. Eles abusam, né, desse patamar que eles têm em relação aos mais novos. Mas ajude a sua filha a construir uma autoimagem positiva dela. E você não pode dar as qualidades, ela é que tem que mencionar. Ela é que tem que reconhecer aquilo que ela está tentando abafar. Você pode falar para ela, falar assim, olha, você está criando um personagem. Porque o que ela está fazendo é isso. Quando ela quer vestir a roupa que estão dando para ela está assumindo um personagem que não é ela. Então você tem que fazer o caminho de volta. Nem que seja para fazer esse teatro, de colocá-la em frente ao espelho e falar, vamos lá, eu conheço as tuas qualidades. Assim como eu também conheço aquilo que você pode caminhar e melhorar. Mas eu não quero te falar. Eu quero ouvir de você. Seja firme com ela. Seja firme com ela nesse sentido, para ela não assumir o papel de vitimização, né, de eu sou a coitadinha, as pessoas me comparam e me rebaixam, portanto eu vou ser isso. Ou a rebeldia, que são 2 lugares perigosos em todos os sentidos, né? Sobretudo assim, nessa etapa que ela está entrando, né, da adolescência e tudo mais. Então, assim, ajude a sua menina a reconhecer quais são
as características, quais são as atitudes, quais são tudo aquilo que ela tem de bom. Tudo aquilo que ela tem de bom e o que ela pode melhorar. Isso é fundamental. Faz ela escrever, não quero fazer isso, mãe. Então você vai fazer, você vai escrever, de alguma forma você vai fazer, porque você merece isso. Você merece se conhecer. Você está aceitando a roupa que estão te dando, né? Faz essa metáfora. Você está aceitando ser esse personagem. Eu, como sua mãe, sei que você não é, mas não vai adiantar eu te falar. Eu quero te ajudar a reconhecer isso, tá bom? Obrigada. Só mais uma pergunta. Pensando sobre essa questão da resiliência ainda e sobre essa questão da autonomia e a importância da gente estimular também os filhos a resolverem seus próprios problemas, né? E pensando também na questão que você mencionou aí sobre os pais muitas vezes não reconhecerem seus erros por medo de não ter a autoridade também reconhecida, eu vejo isso um pouco na escola em algumas circunstâncias, né? Uhum. Porque, enfim, seres humanos, né? Na escola também. Então, tá todo mundo também em formação na escola e a gente, às vezes, se depara com situações em que esse tipo de comunicação desejada não acontece, né? E uma dúvida que eu tenho, porque eu também sou essa mãe, como imagino que todas sejam, né? Que tem esse ímpeto de proteção, fico muitas vezes me perguntando se eu devo, de fato, intervir, se eu devo buscar a escola para corrigir o curso das coisas, às vezes. Quando eu digo para ele, mas você conversou com o professor? Ou com a professora, assim, sem pessoalizar, né? E ele diz sim, mas não escuta. E eu sempre fico pensando, bom, será que esse é o momento que eu deixo ele entender que no mundo ele vai encontrar pessoas assim e ele vai ter que, de alguma maneira, aprender a lidar com isso, né? Ainda que ele não encontre ressonância na outra pessoa, ele vai ter que aprender a lidar com isso sozinho? Ou eu, de fato, preciso interferir e buscar essa conciliação, né, pelo meu agir, né? Então, essa é uma dúvida que eu sempre tenho. Perfeito. Quando ele fala assim, não adianta, ele não escuta, primeira coisa é você sondar essa situação, se esse não escutar é igual na cabecinha dele de não acatar. Porque às vezes a criança fala que o professor não me escuta, é porque ele não realiza o que ela deseja, o que a criança deseja. Então é diferente, né? Para a criança é tudo igual. Para a criança é assim, me escutar é fazer o que eu quero. Normalmente, com o meu filho especificamente, ele tem 10 anos, né? O que normalmente acontece é ele ter o sentimento de que a versão dele não é ouvida, acatada, ouvida ou considerada mesmo. Considerada, tá. É a necessidade então, mais dele nesse de consideração. sentido. Então, assim, no sentido de se ter uma tomada da versão de uma outra pessoa como uma versão única, né? Tá, perfeito. Então, eu percebo mais nesse sentido em relação a ele. Tá, então, veja, sempre você vai, para ele, sempre você vai jogar para ele a responsabilidade de buscar, né, os caminhos certos, que é falar com quem é de direito. E aí vai oferecer, você precisa de ajuda? Se ele falar assim, eu preciso, eu falo, então a forma que eu vou te ajudar é a seguinte, não é resolver por você, é dar conhecimento para a escola do teu sentimento. E a escola vai buscar saber o que aconteceu. Porque isso é fundamental. Nenhum de vocês pode criar qualquer situação de insegurança em relação à qualidade do trabalho da escola. Porque vocês buscaram a escola. Buscaram por N razões, mas buscaram porque também estabeleceram confiança nessa instituição. Nada pode ferir isso. Então, se existe a dúvida, se existe a angústia, o que não pode é você desconsiderar a escola, você rebaixar o trabalho da escola na frente dele. Mas nada impede que você passe a tua inquietação, a tua angústia para quem é de direito. Olha, eu estou incomodada, eu não sei o quanto disso, não é que você está duvidando da palavra do seu filho, mas o quanto disso vai na direção daquilo que ele está falando ou de alguma coisa que ele quer e que não está acontecendo e que não tem que acontecer mesmo. Mas eu gostaria que vocês investigassem. A escola precisa saber. A minha dificuldade pessoal, o dilema que eu vivo é de justamente não aparentar que eu estou tirando a credibilidade da escola, no sentido de quanto às regras e quanto ao agir, e ao mesmo tempo também que ele não se sinta
negligenciado ou Claro. desamparado ou inseguro por conta dessa falta de acolhimento prático, Sim. né? Por isso que você precisa falar para ele sempre, para ele resolver, como ele está dizendo para você, não adianta resolver, e fala assim, como é que você acha que eu posso te ajudar? Pergunta para ele. Para ouvir dele, não, eu quero que você fale com a escola. Se ele quiser, tá, eu vou falar. Mas uma coisa eu vou te antecipar, meu filho. A escola que você está estudando, fomos nós que escolhemos. Então, a gente confia na escola. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos resolver essa situação. E aí, você tem que dar conhecimento. A orientação tem que saber. Para poder saber, né, nesse contexto com o professor, o que está acontecendo. Porque, gente, olha assim, é muito possível, né, de acontecer, de às vezes, num momento em que tem um grupo maior de alunos solicitando ao mesmo tempo, que em algum momento a atenção não seja dada. Isso é provável que aconteça. E é provável também que isso incomode, mas isso tem que ser uma coisa natural. Por isso é que tem que saber o que de fato está acontecendo. Porque, de repente, ao ouvir o outro lado, né, o professor pode falar assim, sabe o que acontece? Ele solicita o tempo todo. Não estou falando que seja o seu filho, mas assim, o outro lado da moeda. E não consegue respeitar a vez do outro. Que isso é muito comum. Isso é muito comum. Sabe, essa ansiedade das crianças que a gente ensina assim, gente, quando vocês quiserem falar, levante a mão. As crianças fazem assim, ô pró, ô pró, ô pró, ô pró, ô pró. Eles levantam a mão falando. Levantam a mão solicitando. Então, nós, pais e mães, temos que saber sobre isso. Né? Então, você está certíssima em dizer, até onde eu vou? Eu não posso fazer por ele, por isso eu tenho que oferecer ajuda, mas eu também não posso ficar com essa angústia. Porque isso fere a confiança na instituição. Entendeu? Então, endossa a confiança que você tem. Fala, não, estou duvidando de você, meu filho. Mas eu tenho confiança na escola. Como é que eu posso te ajudar? Ah, mãe, eu quero que você fale. Tá bom. Pronto. Tá? E resolvido o problema. Tá ótimo. Flávia, vou precisar terminar. Uma salva de palmas para Flávia. Imagina. Agradeço a presença de todos vocês, todas vocês. Dia 4/9 teremos nosso próximo encontro, o terceiro. E vocês perceberam que a gente acabou unindo o Fundamental 1 até o ensino médio, porque nós sabemos que muitos pais acabam assistindo o vídeo depois por não conseguir estar aqui, tá bom? Muito então, obrigada. São muito bem-vindos em setembro de novo. Obrigada. Muito obrigada.